Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Efésios, o capítulo é o 4. E separei alguns versículos aqui para falar com vocês, para ler com vocês. E eu achei que esse capítulo está bem explicadinho. Eu acho que eu nem vou precisar ficar falando muito, só mesmo ler os versículos e a gente consegue já perceber uma clareza aí, tá? Então, eu quero orar com vocês e vamos lá. Espírito Santo, obrigada pela tua presença, obrigada por habitar em mim, obrigada pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigada por cada revelação que tu tem nos trazido. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada por falar conosco de uma maneira que nós entendemos. Obrigada, Espírito Santo, pela clareza. Obrigada porque é tão maravilhoso aprender mais de ti. E eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu quero começar lendo com vocês o verso 1. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Então, olha só, que vivam de modo digno, deem bom testemunho de Cristo, façam que as pessoas vejam Jesus através da sua vida, através da minha vida. Que o que a gente fala seja o que a gente pratique e o que nós pratiquemos a palavra de Deus. Amém? Então, que tudo isso que nós temos aprendido, tudo isso que nós temos lido, tudo isso que nós temos meditado, não fique só no campo do conhecimento, mas que também a gente pratique, coloque no nosso dia a dia, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Então, vamos para frente. No verso 2, ele fala assim: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Então, olha só, tolerando aqui diz, né? E algumas versões falam dando suporte uns aos outros em amor. Então, né? Aqui eu acho legal a gente dar uma parada, analisar um pouco o nosso dia a dia, a nossa vida, nos analisarmos, né? Não analisar o outro, mas nos analisarmos. E a gente perceber, será que eu estou agindo assim? Ou será que eu estou fugindo? Né? Quando alguém vem me contar algo, eu fujo. Ou eu fico em cima do muro. Ou eu estou brigando. Ou, né? O que eu estou fazendo? Será que eu estou agindo dessa forma? Será que eu estou dando suporte em amor para o meu próximo? Para o meu irmão, para minha irmã? Né? Será que eu estou sendo politicamente correta? Ou aceitando? Lembrando que eu não devo aceitar tudo. Eu devo aceitar o que está na palavra de Deus. Né? Muitas vezes, o meu posicionamento, né, conforme a palavra de Deus, vai ser um não para o outro. Vai ser um não para alguma situação. Vai ser um não que a outra pessoa não vai gostar e vai me questionar, ou não vai mais falar comigo, ou vai se afastar de mim. E a gente está preparado para isso, será? Eu estou fazendo isso ou será que eu estou ficando em cima do muro? Né? O Senhor, ele me pede um posicionamento, né? Um posicionamento cristão em amor, né? Em amor, lembrando disso, em amor, e no verso seguinte ele fala que nós tenhamos um vínculo de paz com todos. Então a gente não precisa ir empurrando nada goela abaixo e nem brigando, mas fazendo as coisas como Jesus fez, em amor. Então vamos para o verso 4. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então, olha só. Então, placa A, ou placa B, ou placa C, não existe, é um só corpo, é um só Deus, é uma só noiva, é a noiva de Cristo, é uma só igreja, onde o cabeça é Cristo. Então a gente precisa começar a se acostumar com isso, porque nós somos um só povo, nós temos uma só fé em um só Deus e Pai de todas as coisas por meio de todos nós que Ele vive. Amém? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Vamos um pouquinho para frente agora, lá no verso 10, na parte B, ele fala assim: a fim de encher consigo mesmo
todas as coisas. Então, olha só, isso confirma lá Efésios 1, 23, que fala assim: e a igreja é seu corpo, é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Então, o Senhor nos enche, né? Jesus nos enche com Ele mesmo, né? Como fala ali um pouquinho para cima, Ele nos deu presente. Então, olha só, um verso vai completando o outro e vai afirmando o outro, né? E louvado seja o Senhor por isso. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Então, no 11 ele fala assim, ele fala quais são esses presentes, né? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para pastores e mestres. Então, olha só, eu fiz aqui, eu separei aqui dizendo, né, falando um pouquinho de cada um deles, então eu quero ler aqui para vocês, tá? Para ver aí no que vocês podem se encaixar ou pensam, né, que podem se encaixar para ajudar vocês aí nessa descoberta, né? Então, vamos lá. Apóstolos. É um enviado para uma missão específica. Fica na linha de frente onde a peleja ela é mais travada, alinha o corpo de Cristo, está sempre em movimento, enxerga mais longe. Profetas. Falam com o impulso do Espírito Santo, para encorajar, para exortar, para admoestar, para animar, para consolar, para edificar, tudo a Igreja de Cristo. Traz discernimento e direção espiritual. Percebem verdades mais profundas nas pessoas, enxerga mais fundo e anseia por ouvir mais de Deus. Este é o profeta. Então vamos lá para os evangelistas. Anunciam o evangelho, sinais, milagres, curas, maravilhas, libertação, acompanham esse ministério. São pessoas criativas e comunicativas. Pastores. Cuidam das ovelhas, ensinam a palavra de Deus, são exemplos e devem guardar a igreja de falsas doutrinas. Guia, nutre e se importam com as pessoas. Mestre. É um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, para edificar o corpo de Cristo, dedicados ao estudo da Bíblia. Traz estabilidade e maturidade ao corpo. Então, essas aí são algumas qualidades, né, dos 5 ministérios que ajudam aí a gente a entender ou a se identificar, né, com um deles. Claro que nós temos os 5, nós não podemos limitar o trabalhar do Senhor, né, porque a gente não pode colocar, eu sou só mestre, por exemplo, então eu só vou ensinar. Não, eu tenho as 5 qualidades. Mas uma me sobressai, eu sou melhor nela, eu me identifico mais com ela. Então, né, fiquem atentos aí, vejam, né, e me falem depois aí qual a de vocês, tá bom? Então, vamos lá para o verso 12. Para que é tudo isso, né? Para que existe esses ministérios? E Paulo explica, né, o Senhor explica para nós aqui no verso 12 e 13, ele explica. Ele fala assim, ó. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e a amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então veja só, a gente não é para guardar isso que o Senhor, esse presente que Jesus nos deu, a gente não pode enterrar eles, como aquele servo fez na parábola dos talentos. A gente precisa multiplicar eles. Então, por isso, porque a gente precisa edificar a igreja de Cristo. A gente precisa fazer com que todos, né, alcancem uma unidade, alcancem esse conhecimento, ajudar o corpo a chegar nessa medida, né, da estatura de Cristo. Amém? Então, por isso é muito importante cada um de nós exercer aquilo que nós nascemos para fazer. Amém? No verso 14. Então, não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos,
E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Então, olha só, como é importante esse verso aqui, esse versículo para os dias de hoje. Porque hoje nós temos muitas informações, né? Nossa, a internet aí tá com muitas coisas, muitos ensinamentos, muitas informações, muitas boas, muitas astutas, muitas mentiras astutas, então a gente precisa cuidar. E é onde a gente vai saber o que é a verdade? Na palavra de Deus. Então a gente precisa sempre conhecer, ler, meditar, praticar a palavra de Deus. Isso não é mais uma brincadeira ou algo que seja para a gente escolher. Não. A gente precisa, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A gente precisa, né, ler, estudar e analisar a palavra de Deus. Porque quando alguém vier com algum conhecimento que talvez, né, a gente não bata com aquilo que nós estudamos, com aquilo que a gente está lendo, a gente pode deixar de fora. A gente não permite que isso entre, né, dentro da gente. Amém? Então é muito importante. Não vamos parar por aí. Vamos continuar, né? Conhecendo, continuar lendo, continuar buscando para que a gente chegue nesse conhecimento, né, completo aí de Jesus. Amém? Então vamos lá. No verso 15 ele fala assim: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça, porque nós precisamos sempre ser mais parecidos com Cristo. Sempre a gente deve pensar, será que Jesus agiria dessa forma? Então sempre em nossas orações a gente deve pedir ao Senhor para que Ele nos molde como Cristo, nos deixe parecidos com Cristo. Amém? Então, né, para que tudo isso? Ele fala ali no verso 16, ele responde e fala assim, ó, ele, que é Jesus, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, olha a importância de nós manifestarmos, de nós praticarmos o presente que o Senhor nos deu. Não deixe enterrado o seu talento. Exerça, multiplique, pratique, faça, né? Faça acontecer, faça em amor. Isso não é só para você, é para que todo o corpo cresça e amadureça. Amém? Então, vamos lá. No verso 17. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. E ele fala, né? Que pensamentos são esses, né? Paulo, ele nos esclarece. Andam, ali no 18, na parte B, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda a espécie de impureza. Então, estes são os pensamentos vazios e inúteis que a gente deve tirar do nosso... Esse versículo me fez lembrar lá de Mateus, que eu separei para vocês, 24, é o verso 12, que ele fala assim, ó. Deixa eu encontrar aqui. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Então, olha só, a gente precisa cuidar para que isso não aconteça conosco, né? A gente precisa voltar os nossos pensamentos a Jesus, porque Ele faz em amor, as coisas em amor. E a gente deve, né, deixar a nossa velha natureza de lado, para trás, que ela morra e que a gente viva, né, para o Senhor, amém? Então, vamos lá. No verso 20, ele fala assim: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. No 22, livrem-se de sua antiga natureza e de seu modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. E olha só o verso 23, que poderoso. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Então, leiam a palavra de Cristo, deem conteúdo para que o Espírito Santo renove os seus pensamentos. Para quando você tiver dúvida de algo, o Espírito Santo ir lá naquela caixinha, ir lá e buscar
e te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Amém? Então, olha só. No 25 ele fala assim, ó: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades ao diabo. Então, olha só. Então, não dê oportunidade ao diabo para ele poder entrar dentro da tua casa, entrar dentro de você e fazer coisas ruins acontecerem. Não dê oportunidade a ele. Fecha essa porta, né? Cancela as flechas inflamadas que ele joga nos seus pensamentos. Não dê bola para isso. Não acenda mais esse fogo. Pelo contrário, né? Cancela isso em amor. Na hora da ira, como dá, né? Quando subir aquela raiva, respira e para. E ao invés de fazer o que você estava querendo na hora da ira, faça ao contrário, faça em amor, né? Mude as suas atitudes, renove a sua mente. Isso é o renovar, isso é uma mudança de rota, isso é a conversão. Não faça o que você está acostumado a fazer, faça aquilo que o Senhor faria. Amém? Então vamos lá. Vamos para o próximo versículo. Voltando ali no verso 24, ele fala assim, ó: e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, olha só, o Senhor, ele fez tudo novo dentro de nós. Então, revistam-se dessa nova armadura, dessa nova natureza, porque para conseguir, né, lutar contra as ciladas do inimigo. Amém? Então, vamos para frente. No verso 28, ele nos ensina uma coisa muito importante sobre mudar a nossa rota, né? E que Jesus, ele nos escolheu, sim, mesmo eu sendo pecadora. Porém, ele não aceita o meu pecado. Ele me aceita, mas não aceita o meu pecado. Então, né, aquela história assim, mas o Senhor me aceita, o Senhor me ama. Sim, ele me aceita, ele me ama, mas ele quer que eu deixe a minha velha natureza. Então, ele me fez uma nova criatura, né? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, à medida que eu vou crescendo em intimidade com ele, em conhecimento dele, eu vou me permitindo crescer e, né, praticando essa nova natureza, isso vai crescendo dentro de mim. Amém? Então, né, que a gente faça isso, que a gente pratique isso, amém? E no 29, evitem o linguajar linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Mas vocês podem falar, né, mas todo mundo fala palavrão, ou todo mundo fala, canta, ou, né, qualquer coisa. Então, olha só, se eu não falar, às vezes eu não vou ser aceito, ou as pessoas vão rir de mim, ou vão se afastar. Vamos analisar por uma nova ótica, né? Vamos ver dessa forma. Muitos não aceitaram Jesus também. Muitos caçoavam dele, ou riam dele, ou simplesmente não queriam saber dele. Porém, muitos aceitaram ele e chegaram a morrer por ele. Então, veja só. Então, né, tanto morreram, tanto, né, o aceitaram e espalharam sobre Jesus, que hoje nós ainda sabemos dele. Hoje nós ainda aprendemos dele. Hoje nós ainda, né, há pessoas ainda que o aceitam. Então, olha só a magnitude disso, né? Então, vejam essa ótica, vejam essa diferença, né? A vida com Cristo é assim. Muitas pessoas vão se afastar de nós, mas muitas outras vão querer estar perto de nós. Amém? Por causa de Jesus. Porque Jesus é dono de todas as coisas. É por ele que nós seguimos em frente. Então, preste atenção nas pessoas que estão ao teu redor hoje. Não queira chamar a atenção daquela que não quer saber de você. Preste atenção nas que estão ao teu redor, né? O Senhor, ele ama você através da vida delas. Então, preste atenção. Amém? Vamos lá, vamos para frente, né? O verso 29, eu já li, no 30, ele fala assim, ó: então, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então, só se ele fala não entristeçam, é porque nós podemos entristecer o Espírito Santo.
misericórdia, né? Então, Senhor, né, não nos deixe entristecer o Espírito Santo, amém? No 31, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Quando te der vontade de fazer tudo isso do verso 31, leia o verso 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, olha só isso aqui que é importante. Como Deus nos perdoou. Eu lembrei lá de Isaías 43, 25, eu separei para a gente ler. Deixa eu achar aqui onde que tá. Que ele fala assim, ó. Somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados, e nunca mais voltarei a pensar neles. E lá, Marcos 11, 25 e 26, que fala assim, ó. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Então, olha só, essa é a maneira do Senhor nos perdoar. Quando Ele nos perdoa, Ele esquece os pecados cometidos. Mas se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós também não seremos perdoados. Essa é a oração do Pai Nosso. Então, olha só a importância do perdão, né? Então, que esse entendimento, ele abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, abra nosso espírito, nosso coração para o perdão, né? Porque o perdão não é para o outro, o perdão é para mim. Eu quero ser perdoada, eu quero estar bem com meu Pai, amém? Então, né, estes foram os meus comentários de hoje. Esse capítulo tem muitos ensinamentos, muitos poderosos mesmo, muito importantes. Eu espero que eu tenha ajudado aí vocês nessa leitura, aberto aí um pouquinho mais o nosso entendimento, amém? E obrigada aí por acompanhar até agora, obrigada por estar comigo. Um beijo enorme. Até o próximo capítulo. Deus abençoe.